Bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversa Sustentável, Desvendando o S do ESG. Eu sou a Vivian Blaso, co-idealizadora do Cidades Afetivas, sócia fundadora da Conversa Sustentável, professora, pesquisadora e artista. Hoje o nosso podcast vai falar de um tema super especial, um tema na época que eu fiz o meu pós-doutorado no Instituto de Estudos Avançados, que eu conheci o Ivan Maglio, que é o nosso convidado de hoje. Ele vai falar sobre advocacy, militância em ONGs, mobilização de sociedade civil, ambientalismo, na incidência em políticas públicas nas cidades, né? Junto comigo, nós temos aqui o Rafael Morales, especialista e professor e consultor na Conversa Sustentável, especialista em ESG, e o Sidney Cinquanto Júnior, que é o design de projetos da Conversa Sustentável e co-idealizador do Cidades Afetivas. Bom, bem-vindo, Ivan. Que bom você estar aqui conosco. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, falar com você e com os colegas do Cidades Afetivas. E vamos lá, estamos aqui para conversarmos, trocarmos ideias sobre o tema. Bom, então, gente, falando em movimentos ambientalistas que estão relacionados às cidades no Brasil, elas têm um papel aí fundamental e crucial na incidência em políticas públicas urbanas, porque elas servem de catalisadores de mudanças, são guardiões da sustentabilidade em ambientes densamente povoados. Os movimentos, geralmente, eles variam de pequenas iniciativas locais até grandes organizações não governamentais, que têm como objetivo central a promoção de práticas e políticas que garantam o desenvolvimento urbano sustentável, a conservação do meio ambiente. Eles não apenas defendem o ambiente, mas também promovem uma qualidade de vida melhor para as gerações atuais, pensando nas gerações futuras, evidenciando também a interconexão entre o bem-estar humano e a saúde do planeta. O engajamento e suporte contínuo desses movimentos são essenciais para assegurar o futuro urbano mais sustentável, mais justo e mais equitativo no país. No entanto, apesar da importância inegável dos movimentos ambientalistas no contexto urbano brasileiro, existem diversos entraves que dificultam a sua atuação e a promoção de uma democracia justa, inclusiva, acessível aos debates. Esses desafios não são apenas aqueles que impedem o fortalecimento desses movimentos, mas também eles limitam a capacidade de influenciar efetivamente as políticas públicas urbanas. Falta apoio político institucional. Muitas vezes, movimentos ambientalistas enfrentam falta de apoio das instituições governamentais, porque diversos interesses também, inclusive econômicos, eles às vezes são conflitantes ou diferentes das prioridades políticas. Isso também pode resultar em resistências à implementação de políticas ambientais ambiciosas ou a inclusão de práticas sustentáveis no planejamento urbano, a exemplo do que ocorreu aqui em São Paulo na revisão do plano diretor. Então, a gente pode citar, né, desde limitação de recursos, desafios de comunicação, de mobilização, os diferentes contrapontos, né, do setor econômico com a questão das questões sociais, uma falta de coesão, instrumentos burocráticos, legais, enfim. Para começar, então, Ivan, essa conversa, poderia nos contar o que inicialmente te motivou, né, a se envolver com a advocacy, a militância em ONGs, em que momento específico você teve interesse em participar para influenciar, sendo da sociedade civil, né, as políticas públicas nas cidades. É com você, Ivan. Bom, já é bem antigo e foi mais ou menos natural. Acho que foi um caminho natural que veio também da cidadania, do trabalho com ação política. Depois que a ação política vai mudando de configuração, né? Porque eu já militei mesmo, até em partido clandestino. Então, eu já sou lá dos anos 70, 80. Então, a militância, a ação política é quase que está na pele, é difícil, então é meio natural. É que depois que as coisas vão ficando menos partidárias, vamos dizer assim, mais ligada aos valores, essa participação vai ganhando outros contornos. Então,
eu transito bastante entre a área ambiental e a área urbana, né, dos movimentos urbanos. A área ambiental era mais ampla porque a área ambiental no país tem um movimento político e um movimento ambientalista desde os anos 80, né, que eu participo. E essa participação, às vezes, nos anos 80, era possível de ser feita dentro Era uma coisa da década de 80, né, dos anos 80, que a gente fazia, ia como profissional mesmo, buscando já nos órgãos de governo formas de fazer o trabalho de políticas públicas com um engajamento profissional mesmo. Isso era possível após a ditadura, né? Na ditadura se fazia, mas era bem mais difícil. Depois da redemocratização, isso foi feito. A minha geração é muito marcada nesse campo de buscar trabalhar nas instituições. Nós sofremos bastante, né? Mais recentemente, dando um pulo, as instituições ficaram muito massacradas aí, estaduais, federais, etc. Então, acaba que a sociedade civil, as organizações da sociedade civil ganham um papel fundamental, porque ou você vai pelos partidos políticos ou você vai pelas organizações da sociedade civil, já que pelo Estado, praticamente, isso ficou muito mais difícil. Tenta-se retomar, etc., agora, a nível federal, mas é bem mais difícil. O Estado está com problemas, o nível municipal está com problemas. Então, o campo mais fértil, mais livre, mais amplo, que tem a ver com todas essas lutas, não só ambientais, mas pela diversidade, pela questão racial, pela questão democrática, pela liberdade, enfim, ganham muitos contornos e acho que existe muita riqueza aí na sociedade civil, embora também muita dificuldade de romper certos limites, né? Mas acho que tem uma coisa flutua, né? Já foi muito forte. Acabamos de falar do filme, né? Que eu fiz, que conta um pouco isso daquela parte social dentro das instituições, que foi muito a partir aqui em São Paulo do governo Montoro, da redemocratização e tal. E lá já começou, então, o movimento ser muito importante, o próprio movimento ambientalista, que mundialmente é fundamental e no Brasil também, e que tem muitos contornos, né? No Amazônia. Ele se junta com a luta pelas questões fundiárias, de direito à terra e de direitos, e é uma atividade extremamente de risco, porque muitos líderes morrem, são assassinados, etc. Não que também não tenha sido assim na redemocratização, porque o meu filme é sobre um personagem que foi presidente do INCRA e a diretoria inteira do INCRA foi dizimada num acidente até hoje suspeito, digamos assim. E ele era o líder do movimento pela retomada da questão agrária. Então, assim, a advocacy vem meio... Nem sabia que eu fazia advocacy. Era um pouco inédito, estava na pele. Então, é meio natural, assim. E aí eu percebi que isso... eu não consigo viver sem estar trabalhando com as questões que estão barrando o desenvolvimento, mesmo científico, né? Mas a gente também trabalhou como pesquisador junto e aí continuo trabalhando na área de mudanças climáticas, mas na área ambiental e na área urbana é vital que esses movimentos existam sob pena de você não conseguir manter as conquistas, aprofundá-las, etc. Então vai evoluindo, né? Tem evoluções, flutua, mas não é sempre a mesma coisa. Eu estava falando isso com o pessoal da prefeitura. Eu fui num debate com muita gente nova, até fiquei feliz de ver que a prefeitura de São Paulo renovou seus quadros. E todo mundo lá assistindo debates quentes e importantes, jovens, né? Mas não sei como que pode a dificuldade que tem de estar num lugar que
tem muito problema de formulação entre o que se pensa na sociedade e o que acontece na condução da política pública pelos governos. Então, mas de qualquer forma, sempre está. E eu estava dizendo que tem coisas que a discussão, no caso aqui, não sei se era sobre clima, né? Então, a pergunta era por que os vereadores o próprio governo, do ponto de vista, levou a políticas tão anti-científicas, ou anticlimáticas, ou antiambientais. E eu dizia que é um movimento, né? Depende da pressão popular. Se não tiver ação da sociedade, se não tiver as entidades, aí a pergunta era, é por negacionismo? Sim, é também por negacionismo, mas às vezes não são tão extremados, mas eles têm compromissos razoáveis, de compromissos políticos diferentes, provavelmente alguns com o mercado imobiliário, com a construção, com ganhar dinheiro mesmo através de negócios, etc. E mesmo que acreditem em alguns riscos que o planeta está sofrendo, eles pagam para ver, né? E continuam imprimindo a mesma inércia de políticas antiambientais, anticlimáticas. É um pouco o clima que eu cito na Câmara Municipal de São Paulo, acho que também na Alesp, né, que é pior, porque a gente não. A Alesp menos ainda suscetível à sociedade. Acho que a Câmara a gente consegue pressionar mais. A Alesp a gente não sabe como pressionar direito. E sabe mais no nível federal e menos no nível. E mais no nível municipal, mas no nível estadual é muito complicado, a gente não sabe. Eu ia te perguntar um pouco sobre isso mesmo, né? De quais são as estratégias e como abordar, né, as instituições para a gente ser eficaz e conseguir atuar na questão de mudança, né, para incidir em políticas públicas. Então, acho que nesses últimos 3 anos da pandemia, a gente começou a atuar muito em frentes, né? E somando pontos de identidade em frentes. Um exemplo é a Frente pela Vida, que é uma frente que nasceu em 2021, quando o governo queria impor um processo de revisão do plano diretor sem nenhum processo participativo, só via eletrônica, digital, com essas ferramentas aí da internet e tal. E aí a gente foi juntando. Foi muito interessante, porque eu comecei fazendo reuniões com o grupo que eu participava, a Vivi já participou também com o pessoal do Fórum Verde. A gente já fez muita coisa com o Fórum Verde, que é um fórum, não é uma ONG, é um movimento, né? De pessoas que defendem os parques, as áreas verdes e o meio ambiente na cidade. E tinha outras que eram as associações de moradores, as associações de defesa dos bairros, as associações de movimento sem teto, as associações, né, por moradia. Então, a gente foi engraçado, porque foram reuniões com a academia também, e elas foram se somando. No fim, a gente construiu, tem 500 entidades, de todos os tipos, movimentos. E isso foi importante para conseguir impedir, por exemplo, a gente impediu que fosse feito daquela forma, na pandemia. E aí jogou para frente. Depois aconteceu e a frente já estava estruturada, então aí teve outros papéis. Mas essa política de frente, por coisas comuns, mesmo que em alguns momentos essa identidade não é geral, porque cada um tem um pouco o seu campo de reivindicações, né? Então, a gente respeita o campo de cada um. Mas naquilo que era comum, todos estavam, que era contra romper com o processo participativo, quebrar e fazer retrocesso nesse processo de construção coletiva de políticas públicas urbanas, que vem já há 20 anos, né, mais ou menos, desde o plano diretor de 2002, que eu participei, que fui lá e estava no governo, coordenando o plano. Os outros eu estive já trabalhando dentro com as entidades.
Então é isso, foi um movimento de frente, assim. Mas isso eu percebo que no plano municipal, até no plano federal, tem tido algum sucesso. A gente pode falar deles. Assim, alguns fazer recuar o governo ou a Câmara em algumas barbaridades. Então é preciso estar organizado. Não pode, se a gente estiver descrente, desorganizado, separado, aí as coisas pioram. Aí não há como reverter. Porque a tendência geral, se você for pela inércia, é um certo movimento conservador. Não é um pensamento conservador, né? Eu vi a Lilian Schwartz falando. Não é um pensamento conservador que... Por isso que a gente pode ter, né? Pensamento conservador. O problema é retrocesso mesmo. Censura, impedir a expressão, coisas assim não dá para aceitar, não dá para... Porque isso não é pensamento conservador, isso é uma espécie de guerrilha de destruição de valores. Né? Você se respondia aí, Rafael. Não, respondeu sim, ficou super claro. Ivan, aproveitando aqui, estava pensando no que você disse no começo, né, da sua trajetória, que vem lá ainda na época do governo militar, dos anos 70, esse espaço de redemocratização depois dos anos 80, que tinha ali essa vontade de fazer, né, de reconstrução democrática. Né? Então, assim, já dentro do governo já tinha iniciativa, pelo que você falou aí, de vocês dentro do governo já de trazer essas questões todas e fazer por dentro. E agora a gente está vivendo um momento, né, que você até colocou aí, que talvez de maior participação da sociedade civil, fazendo por fora, assim, no sentido de que, olha, essas pessoas estão se organizando, né, os movimentos, os coletivos, né, grupos atuando em rede para fazer advocacy, incidência em política pública, enfim, fazendo um balanço, né, daquela sua época, lá dos anos 80, toda a sua experiência depois governamental, e sua experiência também fora do governo, na área, junto com a sociedade civil, pensando hoje, né, hoje daqui para frente, um pouco um exercício de futurologia, né? Como é que você vê essa questão, né, do advocacy hoje, dessa incidência política, dessa participação da sociedade civil, uma vez que né, que as prefeituras, né, o próprio governo federal e estadual tem que abrir espaço para escutar a sociedade civil, para que ela participe dos processos né, de condução das políticas públicas, aí da formulação para serem ouvidas, enfim. Como é que você está vendo isso hoje? Né? Você está mais otimista hoje, né, no sentido assim, olha, daqui para frente, né, no futuro, nesse futuro próximo, né, essa pressão, essa participação popular, cidadã, nessa linha do advocacy me parece que vai ser mais presente, é um movimento crescente, ou você acha que isso ainda é incipiente, que ainda não está acontecendo direito, enfim, você que está participando dessa movimentação toda, como é que você vê isso hoje? Muito bom. Boa reflexão. Não, eu vejo... É o seguinte, eu acho que tinha uma... Na questão, por exemplo, da luta democrática contra a ditadura e tal, eu acredito que tinha uma tradição já nos partidos políticos, na esquerda, de uma forma geral, de você saber fazer, né? ter um know-how, né? De como fazer movimentos e tal. E eu acho que quando trabalhei com advocacy, que eu percebi que muitas organizações elas começam meio errando muito, assim. Então, o exemplo do movimento Pró Pinheiros é um movimento meio epidérmico, assim. Nasceu da revolta contra a política urbana que está destruindo o bairro. Mas ele não tinha, assim, uma tradição de modos de fazer, e foi ganhando isso na prática. Mas, às vezes, repete, né? Você repete erros, você não tem métodos que, às vezes, o advocacy ajuda porque ele traz o planejamento da ação
Aí os movimentos acabam aprendendo. Acho que o próprio Pinheiros foi exemplar. Hoje eles sabem se apropriar da mídia, trabalhar com as redes sociais, e mesmo sendo muito trabalhoso, porque o movimento que não é ONG é super trabalhoso, porque tudo é consenso, então é tudo mais complexo. O Fórum também, o Frente Verde é assim também. Então tem esses... Mas eu acho que, por isso, eu acho que o advocacy, ele traz, embora ele resgate elementos que eu já conhecia, mas isso era de uma prática política mais intensa, obrigatória, por conta da luta contra a ditadura. Agora a sociedade dispersou um pouco, demorou, e muitos desses aprendizados têm que ser recompostos com método, com planejamento, um lobby positivo aí, enfim. Isso eu vejo que é importante fazer essas trocas e esses intercâmbios. Porque quando você está fazendo uma frente, você não fica falando que o outro não sabe, deixa de saber. Isso é uma outra coisa que precisa ter um outro trabalho paralelo, que é mais de consolidação dessas entidades, dessas experiências. Né? Porque quando você está no movimento, aí você vai propondo, vai justificando, e vai defendendo por que aquele plano é bom, o que é comum, e aí como fazer para... que caminho, quais são os caminhos. Mas tem dado certo. Eu acho que, por mais que o resultado político do plano diretor, o resultado real, né, do plano diretor, não seja perfeito, o que a gente quer, muita coisa se conseguiu manter ou avançar, mas não em todo, né? Então, você não consegue uma vitória completa, mas foi por esses movimentos crescentes, né? Pegando o exemplo daqui do caso da cidade de São Paulo. Muito Você bom. Então tem essa, eu acho que o advocacy, do que eu aprendi com a Vivian também, e daí que a gente conversou bastante sobre o advocacy, a rede, a hack, né? Esses são os métodos, né? Aprender, socializar mais os métodos de planejamento, de trabalho, de organização, da reivindicação, saber como fazer, porque senão erra-se muito, perde-se muito tempo e energia, né? Porque, na verdade, é um processo de gestão e ele tem uma estrutura própria para acontecer, que a advocacy, na verdade, é isso, é a incidência em políticas públicas ou a mudança do status quo, a mudança de uma opinião. Então, vai sempre trabalhar com temas que são controversos àquilo que você está pretendendo mudar. Exemplo, cinto de segurança, exemplo, plano diretor da cidade de São Paulo. Tem inúmeros exemplos, inclusive, de casos de advocacy que deram certo. Muitos vêm pela dor, né? Então, a gente pode pegar, por exemplo, aquela campanha Põe no Rótulo. Infelizmente, a campanha Põe no Rótulo, a gente brinca, né? Vai para o Fantástico, então, pronto, caiu na opinião pública, né? Era assim antigamente. Então, por conta da intolerância ali de glúten, lactose, as mães reivindicaram que seus filhos tivessem direito de saber, a escola tinha que comprar a massinha de brincar, né, de modelar, né, que faz parte do processo pedagógico na educação infantil, mas sabendo o que tem naqueles componentes, porque se a criança tivesse contato com aquilo, se poderia ocasionar até o óbito, né? Então, assim, elas foram reivindicar o direito de saber o que estava sendo colocado dentro de um instrumento pedagógico na escola, para a criança brincar e aprender ao mesmo tempo. Então, eu acho que são muitos exemplos, eu acho que o Brasil tem muitos exemplos nesse sentido, mas talvez o que falte, e até por conta do tempo, porque a gente conhece bem como são esses mecanismos, né? A burocracia, às vezes, ela não favorece, né, os processos e a urgência que a gente tem das demandas das reivindicações, sobretudo na pauta ambiental, para estruturar, né, para planejar melhor essas ações, para que a gente possa ter essa adesão e incidência efetivamente, transformar isso em uma política pública que valorize, né, os princípios do bem viver, da vida comum, os princípios constitucionais, né? Eu acho que a gente está num momento também de sociedade que é um momento muito tensionado, né, muito polarizado. Então, aí eu percebo que como né, lidar com
essas questões nesse universo hoje que a gente tem aí algoritmo, fake news, tecnologia. Então, realmente, são muitos desafios, né, Ivan? Sim, são enormes. A gente estava falando um pouco, um grupo agora, a gente está para iniciar um movimento um pouco em relação a coisa da dengue e como que ela às vezes ela reacende manipulações como essas. Então, outro dia, estava falando com o grupo que começou a discutir o assunto, né? Porque uma das coisas aí da política urbana é a questão das soluções baseadas na natureza, de romper com aquelas políticas de canalização só, de engenharia cinza, de piscinões, etc. Mas aí você ouve uma senhora, né? Uma senhora de um bairro lá, a Globo falando, ela falou, pelo amor de Deus, canaliza esse rio, porque ele está imundo, está sujo, e está gerando dengue. Então, como a coisa é distorcida por falta de conhecimento, né? De entendimento. Ela quer se livrar do lixo, da sujeira que está lá no rio, mas ela não pensa que estão jogando lixo, que não limpa o rio, que o rio virou latrina, etc, etc. Aí estão precisando fazer, a gente está pensando como fazer uma campanha para esclarecimento, né? Porque há um recrudescimento. A prefeitura, depois de alguns anos, a gente está implantando no plano diretor, desde 2002, infraestrutura verde e azul, parques lineares, articulação da resiliência, ela volta, de repente, você vê, pressão de lobbies, é uma coisa que vai e volta. E, por conservadorismo também, por dificuldade de mudar a matriz mental, volta a propor canalizações e piscinões como única solução. Na política da Secretaria de Infraestrutura também, ela não experimenta combinar sequer soluções verdes e soluções cinzas. Então, você tem que fazer uma espécie de catequização mesmo, de discutir de novos conceitos, de voltar, de publicidade, de fazer. É trabalhoso, porque você vê a sociedade muitas vezes com o conceito de que facilmente você tamponar, esconder, acabou bem. Não, né? Então, é dramático quando a gente vê essas coisas. Mas é com isso que a gente se depara o tempo todo, que é uma permanência de um pensamento inadequado, conservador, um esquema mental dominado por tipos de pensamento que levam sempre essa política pública do mesmo jeito. Romper com isso é muito importante, mas não é permanente, porque tem que enraizar muito isso, né? Tem que mudar os conceitos. Talvez a crise climática, por um lado, ajude, por outro, põe isso meio que explícito, né, para que você trabalhe os temas. Muito bom, Ivan. Queria agradecer a sua participação e também falar, gente, que o filme que ele comentou, ele foi um dos roteiristas do filme sobre o Raduan, Memórias da Construção da Nossa Democracia. Esse filme eu tive o privilégio de assistir lá no auditório do IPT, né? E é importante contar essas histórias justamente para a gente não esquecer, né? Como que a gente chegou até aqui nesse estágio que nós estamos hoje de país, em termos de políticas públicas, de políticas ambientais, de militância, de advocacy, e vejam que ainda temos muitas coisas a serem feitas, mas podemos fazer isso com planejamento, com gestão, com participação, né, das pessoas, levando informação adequada, que possa solucionar, né, e equalizar muitas faces desse mesmo fenômeno chamado democracia, não é mesmo? Bom, nós aqui da Conversa Sustentável temos como causa cidades afetivas, um observatório das práticas sustentáveis e regenerativas. O nosso propósito é inspirar pessoas, organizações a redesenharem suas comunidades de forma colaborativa, tornando-as mais generosas e regenerativas. O fato de sermos interdependentes, seres humanos e natureza, é fundamental que cuidemos das nossas comunidades, organizações e cidades para regenerar os sistemas socioecológicos, tanto em escala local,
quanto global. O nosso podcast Conversa Sustentável acontece semanalmente, às segundas-feiras, às 9 horas da manhã, e você pode ouvi-lo nas plataformas do YouTube Music e as melhores plataformas de áudio. Não esqueça de deixar o seu joinha, de colocar nos comentários e vem conversar com a gente, faça sugestão de pautas, de entrevistados, e até o próximo episódio. Obrigada, pessoal. Tchau!